Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a Quesito Quesito, a casa para quem quer ficar por dentro do julgamento do Carnaval Carioca. Continuando a nossa querida Justificando o Injustificável, vamos para o terceiro quesito hoje, que é o quesito enredo. Naturalmente já é um quesito muito denso, esse ano eu tenho muitas coisas para falar, eu tenho umas 2 ou 3 justificativas que eu vou me alongar bastante, até para desmontar o argumento do jogador eu vou ter que ir um pouco para trás e explicar muita coisa, explicar muito contexto. Então, sem demora, sem perder tempo, vamos começar logo, já com aquele nosso pequeno texto introdutório. Enredo desse ano, as notas 10 foram exatamente iguais a 2025. Foram 28 notas 10 no quesito, ou 58%. E em 2026, esse número foi impulsionado pela benevolência das 2 jogadoras estreantes. A gente vai chegar lá daqui a pouco, que elas deram uma quantidade de 10 bem grande. Porém, nós tivemos uma aparição de 2 notas 9,6, que ficaram completamente ausentes do julgamento do quesito ano passado. Com isso, o total de décimos retirados, mesmo já aplicando os descartes, subiu de 1,3 para 2,1 na soma das escolas. Mas é porque poucas escolas tomaram muita pancada, mas com razão, tá? Com razão. Especialmente a mocidade, a gente vai chegar lá daqui a pouco, a gente vai discutir bem a mocidade no módulo 3. Bom, feito essa introdução inicial, vamos começar a nossa análise caderno a caderno. Módulo 1, julgadora Fernanda Santos, desculpe, gente. Acho que o quesito enredo nos trará mais um episódio, claro, da mini novela que está virando a Justificando 2026, né? Novato fazendo novatice. Como eu já falei várias vezes em anos anteriores, é uma tendência que o jogador estreante faça seu trabalho de forma menos segura. E com isso, na hora de distribuir nota, ele já distribui 10 a rodo. E é exatamente o que a gente vê nesse caderno. 9 notas 10. Ou 3/4 das escolas ganharam notas 10. Ela só tirou ponto de 3 escolas. Né? 9,9 no Tijuca, 9,8 da Niterói, café com leite, que em rede especialmente tinha que tomar muita pancada mesmo. E um 9,8 para o Tuiuti. E vocês vão ver que a outra jogadora estreante do quesito não ficou muito atrás na quantidade de notas 10. Só como comparação, os outros 2 jogadores do quesito deram apenas 5 e 6 notas 10. Né? Aí a experiência, mesmo que seja apenas no segundo ano, já conta um pouco mais. E sinceramente, a quantidade de notas 10 dos 2 jogadores mais experientes, que são os 2 inclusive da cabine dupla, da cabine espelhada, é um pouco mais condizente com o que a gente viu na pista, né? Particularmente todo mundo sabe que eu sou muito crítico, eu sou muito cri-cri, eu sou muito ranzinza, tirar ponto de coisinhas pequenas às vezes. É muito raro com o que eu olhei ali na pista, dar mais do que 1 ou 2 notas 10 por ano, né? Mas para esse ano, vai ter uma quantidade grande de notas 10 que eu daria, né? Seriam 3, porque realmente, gente, os trabalhos de enredo de Viradouro, Beija-Flor e Vila Isabel estavam espetaculares. Tirar a 10ª ali estava quase impossível, né? Então, assim, se eu dei 3, acho que 5, 6 é um número mais condizente com o que a gente viu na pista. A gente viu muitos enredos falhos na pista, não era para tanta nota 10. Mas, e aí, aqui eu acho que as 2 jogadoras que a gente vão diferenciar, a gente vai chegar lá depois no módulo 4, vocês vão perceber bem a diferença. Aqui, pior do que as 9 notas 10, o que mais me chamou a atenção nesse caderno foram as justificativas dessas notas. A jogadora até respeitou o manual e justificou subquisito por subquisito. Né? Ela explicou por que deu nota máxima em concepção, realização e criatividade. Mas se você for olhar as 9 justificativas das 9 notas 10 dessa jogadora, é um sem fim de lugar comum. Do tipo, abre aspas, o argumento escolhido foi consistente, fecha aspas. Abre aspas de novo. O argumento demonstrou domínio, fecha aspas.
O recorte escolhido se materializou através das alegorias e fantasias. O enfoque conferido ao enredo deu uma roupagem conceitual relevante. Veja, é tudo justificativa genérica que encaixa em qualquer escola. Não tem um toque minimamente individualizado para mostrar que pelo menos a jogadora, sei lá, estudou. Não estou dizendo que ela não estudou, mas as justificativas são genéricas. As 9 justificativas 10 que ela escreveu poderiam ser encaixadas para qualquer escola em qualquer ano. É isso que eu quis dizer. É bem diferente, por exemplo, do que a Lucinéia vai fazer no módulo 4, apesar das 8 notas 10. Então, assim, o caderno já traz 9 notas 10 e não consegue nos trazer sequer um destaque mais interessante ou, ao menos, um texto minimamente mais individualizado para demonstrar a real aplicação da jogadora. Difícil entender, né? Difícil defender também. Como joia da coroa desse mar de obviedades, aparece a nota 10 da mocidade. No enredo que a mocidade sequer cumpriu o básico na avenida. Defender a sua argumentação central do porquê que Rita Lee foi chamada de padroeira da liberdade. O resultado é a discrepância na linha de notas. 9,6, 9,7, 9,8, essa jogadora da 10. Né? Eu até lembrei um pouco, no próprio dia da apuração, quando eu vi a linha, eu lembrei um pouco do Sotheby's, que era um jogador de alegorias, que não faz parte do júri a partir desse ano, mas no ano do Pôr da Pedra em 2024, que foi uma coisa até que na época chegou a ser meme. Primeira nota da Pôr da Pedra em alegoria, 9,6. Segunda, 9,6. Terceira, 9,6. Quarta, 10. Da onde que ela tirou 10, né? Eu lembrei logo desse caso. A mocidade não conseguiu explicar por que a Rita Lee era padroeira da liberdade. Um problema conceitual básico, assim, tá ali, na cara. Tanto é que todos os jogadores em algum momento vão falar sobre isso. Uns melhor, outros pior, mas todos vão falar sobre isso. Ela vai me dar 10 para a mocidade. Difícil, né? Difícil. Mesmo os poucos décimos retirados ainda são questionáveis. Veja, por desconto em criatividade da Niterói, abre aspas, embora houvesse ludicidade, despontua-se a limitação do tema à cadeia central que serviu de alicerce para a construção do desfile. Peraí, a jogadora queria que a escola criasse mini-narrativas como penduricalhos da cadeia central do argumento? Isso não faz o menor sentido, gente. Principalmente porque quebraria a coesão e coerência do argumento do enredo, como foi muito bem assunto aqui da Justificando o Injustificável de 2024, quando a Grande Rio foi bastante martelada nesse sentido por todos os jogadores, ao criar essas mini-narrativas paralelas naquele enredo da onça. Bom, continuando. Aí chega no Tuiuti e ela escreve, abre aspas, o início da narrativa na avenida convidou para um clímax que ocorreu de forma tímida, enfraquecendo a potencialidade do tema. Despontua-se um décimo em virtude da materialização plástica após o primeiro setor. Fecha aspas. Beleza. Mas qual exatamente é o problema da materialização plástica em nada menos do que 4 setores inteiros da escola? Por que o clímax ocorreu de forma tímida na visão da jogadora? Isso deveria ser bem melhor explicado, porque acabou ficando jogado, sem uma explicação convincente. Até porque, como foi um problema que se arrastou por praticamente 80% da escola, conforme a própria jogadora deixou subentendido na justificativa, dependendo do problema, seria algo que a correta dosimetria pediria um segundo ou até um terceiro décimo de desconto, dependendo da gravidade e da extensão disso na escola. Bom, continuando. O outro décimo do Tuiuti em criatividade foi porque, abre aspas, as soluções visuais não ampliaram o sentido do enredo, fecha aspas. Por mais que se pudesse explicar um pouco melhor, aqui eu acho que é perfeitamente possível entender o desconto da jogadora. Houve problemas de soluções visuais visíveis em algumas fantasias, né? Especialmente no carro do Egito e no tripé da Revolução do Cumbi.
Eu até falei sobre isso no caderno do Valber. Voltem lá em Alegorias. Ainda assim, acredito que a justificativa ficou a dever em detalhamento, né? A gente até entende o que a jogadora quis dizer, porque a gente também viu o desfile. Mas, vamos ser sinceros, que a justificativa em si ficou devendo. O desconto da Timur está bem explicado. Isso aí eu não posso reclamar. Eu acho que ela explicou bem que o desenvolvimento se prendeu demais visualmente do lado triste do enredo, mesmo em momentos que deveriam ser de felicidade. Eu acho que aqui a justificativa foi bem construída e é bem factível com o que a gente viu na pista, inclusive. De qualquer forma, para fechar esse caderno, mesmo considerando que a estreia da jogadora, é difícil chegar à conclusão diferente de que o caderno ficou muito aquém do esperado, seja pela quantidade de notas 10 de difícil explicação, seja pelas infindas justificativas genéricas a essas notas 10, seja pelas explicações deficientes na maior parte dos poucos descontos dados. E, gente, quem acompanha a Fernanda na internet sabe que ela é muito envolvida com escola de samba, ela entende pra caramba. O que aconteceu? Eu não sei. É o primeiro exemplo aqui mais nítido daquilo que eu martelei janeiro inteiro nos vídeos explicativos e de comentários dos jogadores, que currículo sozinho não garante um bom julgamento. É o primeiro exemplo mais nítido. Currículo sozinho não garante julgamento, nem currículo nem vivência. Bom, vamos lá, gente. Aqui eu finalizo o módulo 1, vamos para o módulo 2, jogador Johnny Soares. E aqui no caderno do Johnny aconteceu um fenômeno que eu não lembro de ter visto em outro caderno de enredo em nenhum outro ano. O caderno parece ter um rigor altíssimo, ao menos na parte de concepção, até a mocidade. Ele descontou 4 das 5 primeiras escolas em concepção. Só a Mangueira que ele não descontou em concepção, ele descontou em realização. Ele teve uma régua altíssima. Chega na mocidade e todas as 7 escolas seguintes ganham notas 10. Mesmo quando algumas claramente deveriam ser descontadas se o parafuso continuasse tão apertado quanto estava até a mocidade. Por exemplo, o Johnny retira a ponta da Imperatriz por um mísero detalhe de posicionamento de ala, que inclusive é polêmico e a gente vai abordar com bastante detalhe daqui a pouquinho. Mas, ao mesmo tempo que ele retira esse ponto da Imperatriz por esse deslocamento, que se tivesse errado, realmente eu entenderia até o 10º, principalmente com a dosimetria que o Johnny usou até a mocidade, que é uma dosimetria bem apertada, e realmente o 10º ali deveria ser retirado se tivesse errado. O problema é que, não sei se está errado, na minha opinião não está, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Ele deixou passar em branco a finalização abrupta da parte brasileira do desfile do Tuiuti, que inclusive outro jogador vai falar sobre isso. O Tuiuti, ele fez uma concepção que o início ia de forma muito lenta, faltou a escola, o final foi abrupto. Se ele usa a mesma régua de concepção que ele usou para as escolas de domingo e para a mocidade, muito provavelmente eu acredito que até por amor à coerência, o 10º concepção aqui também iria embora. E não foi. E para piorar a situação, ele não só deixa passar em branco, como ainda elogia, abre aspas, a forma coerente e coesa, fecha aspas, da concepção do Salgueiro, esquecendo completamente que o enredo do Salgueiro foi invertido de forma tal que as influências da Rosa, que criaram o universo rosiano, ao invés de serem postas no início, como introdução ao universo, que vai se descortinando como uma biblioteca, e essa era a ideia do Salgueiro, no enredo sobre a Rosa, elas foram tacadas no final da escola, numa versão que mais uma vez quebrou a coerência e coesão. O Salgueiro já tinha quebrado coerência e coesão em enredo ano passado. Muito bem justificado pelo Marcelo e pelo Arthur. Que, aliás, eu sinceramente acredito que o júri de enredo se ressentiu demais da falta dos dois esse ano. Eu acho que justamente o exemplo mais óbvio da falta que eles fizeram ao júri foi esse enredo do Salgueiro, com problemas de coerência nítidos, na minha opinião, ter ganho 40. Nem descartou 10º, foi um 4-10. Eu quando vi isso no dia da apuração, eu tomei o mesmo susto que eu tomei no 40 de Guibalá, que, para quem lembra, voltem lá na Justificando o Injustificável de 2024,
eu terminei a justificando de enredo, fazendo um longo texto, mas também a fala, né? Pedindo para os jogadores abrirem o olho, porque aquele enredo de Guibalá jamais poderia ser 10, explicando os motivos. Mas lá em Guibalá, pelo menos, aconteceu um fato inédito até então, que foi uma total incongruência entre o estilo artístico adotado visualmente e o mote do enredo. É uma coisa que eu vou ser sério que eu nunca tinha visto antes e não lembro e nunca vi depois. Foi uma coisa bem única de Guibalá. E aí eu entendo até os jogadores não terem prestado atenção nisso. Eu até acredito que depois do caso de Guibalá, abriu o olho de muita gente. Mas aqui no caso do Salgueiro, não. Era um caso nítido de coesão e coerência invertidas. E Arthur e Marcelo têm um longo histórico de pegar pelo pé esse pessoal. Eu acho que aqui faltou um pouquinho faltou a experiência deles para julgar corretamente o enredo do Salgueiro. Mas veja, voltando aqui ao caderno do Johnny, depois dessa longa digressão. O Johnny faz esse aperto de engrenagem da concepção das primeiras escolas e deixa passar essa inversão do Salgueiro, que jogou a influência da Rosa para o final da escola. Muito nitidamente, isso aconteceu simplesmente para fechar, para dar um jeito de fechar o enredo vermelho e branco com o Salgueiro. Mas o Salgueiro na vida real está lá no início. É justamente a inspiração, Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues. Tudo bem, a gente sabe que a Rosa depois fez carnaval sobre eles. Mas se vocês olharem toda a construção do setor, o setor é a relação de Rosa com Pamplona e Arlindo. Tanto é que a fantasia de bumbum bate com bum pro curundum está nesse setor final. E para piorar a situação, uma fantasia de bumbum bate com bum pro curundum, vermelha e branca, numa roupa genérico, que não fala nada sobre o desfile, e um tambor genérico. Eu quero que alguém me diga que aquela ala é do bumbum bate com bum sem ler o livro Abre-Alas. E uma coisa dessa, de difícil leitura, tira 10, num setor que está totalmente deslocado do ponto de vista de construção do enredo, não, complicado, né? Mas aí o jogador vai dar 10 na concepção. E aí o desequilíbrio, e até eu diria a incoerência no caderno de julgamento, fica nítido e evidente quando se compara com o 10º, por exemplo, perdido pela Portela, pela dificuldade de entendimento de uma história densa e extensa, repleta de volteios. Eu vou enfatizar essa expressão que ele usou, repleto de volteios. A partir do momento que eu dou o enredo da Rosa e de repente eu volto para as influências dela, não é um volteio? Por isso que eu acho que os dois enredos tinham a mesma característica. E não obstante, as notas foram diferentes. Agora, apesar dessa régua de difícil assimilação no julgamento das diferentes concepções de enredo, o ponto que mais me chamou a atenção no caderno do Johnny não foi nem esse. Foi justamente a justificativa, no mínimo polêmica, para ser aqui benevolente, que ele usou para despontuar o enredo da Imperatriz. Veja, essa eu vou ter que ler inteira, gente, até para fazer sentido o que eu vou falar depois. O Johnny justificou a perda de 10º da Imperatriz dessa forma. Abre aspas. Inconsistência de roteirização no posicionamento da ala 13, Rosa de Hiroshima, no 4º setor, a voz de tantas canções. O setor em questão reúne sucessos do homenageado sem recorte dramatúrgico específico, enquanto o 3º setor, que é o setor do poema que afronta o sistema, estabelece eixo histórico centrado na produção de Ney Mato Grosso durante a ditadura militar. O poema Canção Rosa de Hiroshima, presente no álbum Água do Céu Pássaro de 1975, citado neste setor, possui forte vínculo simbólico com o período da ditadura militar, sendo considerado um hino pacifista e antibélico, o que indicaria maior coerência narrativa se estivesse inserida no 3º setor. Fecha aspas. Só um detalhe,
a ênfase que eu dei na palavra poema é um grifo que o próprio julgador fez na justificativa, tá? Eu tô seguindo o grifo que ele mesmo deu, tá? Agora vamos lá, gente. Na minha avaliação, na melhor das hipóteses, o Johnny voltou a pisar em uma casca de banana recorrente da sua longa carreira de jogador. Ele tem mais de 15 anos de jogador, tá? Que ele adora julgar o eu acho que deveria ser assim. E eu já discuti bastante sobre isso ano passado na justificativa do Malunguinho que ele deu para Viradouro. Que assim como a justificativa da Imperatriz, eu sinceramente acho que o enredo da Imperatriz tem falhas sim, a minha nota inclusive seria 9,9, mas não essa que ele apontou. Não, essa que ele apontou não mesmo. E a mesma coisa em relação ao Malunguinho ano passado. Aquele enredo do Malunguinho, o 9,9 é perfeitamente justificável, tanto é que foi a nota de todos os jogadores, de cabo a rabo. Mas só ele justificou pela falta da figura humana de Malunguinho, que a escola nunca se prontificou a falar. Estava muito nítido no livro Abre Alas da escola, que em momento algum a escola estava querendo enfocar a parte humana de Malunguinho. Aí ele achou que a Viradouro tinha que enfocar a parte humana e tirou um 10 porque eu achava que tinha que ser assim. E aqui foi a mesma coisa, né? Na melhor das hipóteses foi isso. Na pior das hipóteses, ele cometeu mesmo um terrível erro histórico-cultural. Porque, vamos lá, gente. Veja, Rosa de Hiroshima realmente é uma música pacifista e antibélica. Ninguém vai discutir isso. Realmente, é só ler a letra. Que até hoje é ensinada nas escolas. Para se ter certeza que é uma denúncia dos efeitos nefastos do lançamento da primeira bomba atômica em Hiroshima. Realmente, ela foi lançada durante a ditadura militar, 1975. Aliás, a música é de 1974, né? O Ney primeiro lançou no Maracanãzinho, depois ele gravou em 75. Porém, inicialmente, ela não é uma música de crítica frontal à ditadura. No máximo, ela é uma música contra a polarização e violência política da época. Desculpe, gente. Não só apenas da ditadura. É até um período parecido com o que a gente está vivendo no Brasil atualmente, né? Se ela é uma crítica à política como um todo, ela não é só a ditadura, é sim a todo o ambiente político do Brasil naquela época. Era justamente o momento em que estava começando a se firmar, né, aquele movimento de extensão da sociedade civil, capitaneada pelo professor Cândido Mendes, com a famosa missa ecumênica da Sé, justamente para desarmar inclusive a própria esquerda da época, né? Então, a música pode ser pacifista antibélica e não necessariamente ser contra só a ditadura militar, e sim contra todo o estado de coisas. E aí eu acho que já é a primeira escorregada do Johnny ao dizer que Rosa de Hiroshima é uma música contra a ditadura militar. É no mínimo uma polêmica enorme afirmar isso. Mas para piorar a situação, a Imperatriz, em momento algum, menciona a ditadura militar na defesa do tal terceiro setor, o poema que afronta o sistema. O livro Abre Alas, da Imperatriz, é muito claro em dizer que o foco desse setor é dar ênfase na afronta ao sistema, mas não essa afronta à ditadura militar. Ele está, na verdade, falando do movimento cultural, da cultura marginal, da geração mimeógrafo, da turma de Cacaso, Leminski, Chacal, Ana Cristina César, da qual o Ney, indiretamente, também fez parte e valorizava na sua obra, especialmente, né, ali no meio da década de 70, vários elementos tidos como da cultura marginal, ao largo da sociedade. E o Ney incorporou também essa figura do ao largo da sociedade, fora dos padrões, entre 75 e 78. Não era exatamente contra a ditadura militar, era contra todo um padrão de comportamento da sociedade civil brasileira daquele momento, muito além da mera política. Quem for estudar o movimento da cultura marginal vai saber o que eu estou falando. Muito claramente, Rosa de Hiroshima não se encaixa nessa definição de cultura marginal que permeou a concepção desse setor.
Então eu acredito que ela estava muito bem encaixada no setor seguinte, que tratou das verdadeiras pérolas musicais da MPB que se tornaram sucesso na voz de Ney Matogrosso. Exatamente o que foi Rosa de Hiroshima, que foi inspirada num bonito poema de Vinícius de Moraes. E detalhe, o poema é de 1946, quando ninguém nem sonhava com o caldo político do Brasil de 1954, que começou a chocar o ovo da serpente, que foi eclodir no golpe de 64. Né? Essa justificativa da Imperatriz não para em pé, com todo respeito ao jogador, não dá. Bom, pelo menos nesse caderno do Johnny se salva a muito boa justificativa da mocidade, que tocou corretamente na ferida que a mocidade não conseguiu demonstrar o seu argumento principal do porquê Rita Lee era a padroeira da liberdade. Mote esse que sequer foi abordado em parte alguma do enredo e muito menos conseguiu se extrair da totalidade da mensagem, que ficou truncada em todo o desenvolvimento. Até aqui realmente a justificativa da mocidade, o Johnny mandou muito bem, foi excelente. Mas por todo escrito, por tudo que eu já escrevi aqui e falei sobre esse caderno, infelizmente eu termino esse caderno com a sensação que nesse ano de 2026 voltou o velho Johnny pré-pandemia, que essa coluna tanto criticava, com cadernos polêmicos e de difícil compreensão nas balizas do julgamento. Uma pena, porque esse Johnny pré-pandemia tinha dado lugar a um jogador com excelentes cadernos, uma excelente dosimetria, uma excelente coerência, ali em 22, 23, 24, 25. É o que temos, né? Vamos lá, gente. Módulo 3, julgadora Mônica Mansur. De forma geral, eu diria que esse ano a Mônica foi a julgadora das notas certas pelos motivos errados. Inicialmente, ressalte-se que, diferente dos jogadores anteriores, a Mônica justificou a moda antiga, ou seja, apenas explicando os motivos dos descontos quando a nota não era 10, sem escrever qualquer palavra sobre os outros subquisitos nos quais ela deu a nota máxima. As justificativas de notas 10 ficaram apenas para as escolas que tiraram 10 na soma de todos os subquisitos. Então, se a escola tirou 9,9 porque perdeu um décimo em realização, ela simplesmente justificou porque tirou o décimo. E não falou uma vírgula sobre concepção nem criatividade. Tá? Ela só justificava a nota máxima quando todos os 3 subquisitos alcançavam a nota máxima e a nota final foi 10. Porém, eu não vou falar nada, eu não vou reclamar sobre isso não. Porque apesar de estar ao contrário do comando nítido, escrito no manual do jogador, eu consegui apurar que nas reuniões preparatórias a Liesa deu instruções conflitantes. A própria Liesa falou diferente do que está no livro Abre Alas. E aí a jogadora decidiu seguir o que a Liesa falou e não o que está no livro Abre Alas. No livro Abre Alas não, desculpe, gente, no manual do jogador. Não vou criticar a jogadora por isso. Se a Liesa dá as informações conflitantes, a culpa não é do jogador. Mas o primeiro problema grave desse caderno já salta aos olhos logo na Niterói. A jogadora simplesmente esqueceu de emitir qualquer palavra de justificativa para o décimo retirado de criatividade da escola. Né? A Mônica deu 9,7 para Niterói. Tirou 2 décimos de realização e 1 décimo de criatividade. Ela explica os 2 décimos de realização, muito bem explicados, por sinal, diga-se de passagem. E de repente a justificativa termina. A jogadora simplesmente esqueceu de escrever sobre o décimo retirado do subquisito criatividade. Ele não existe na justificativa. Ele só existe no mapa de nota. Mas, até aqui, mesmo admitindo a gravidade da omissão, são situações que infelizmente acontecem algumas vezes de forma rara e, sinceramente, isso nunca vai me definir se a pessoa é uma boa ou uma má jogadora, fez um bom... No caso específico do ano, dependendo do caso, pode até dizer que ela fez um mau trabalho, né? A Ana Paula Fernandes, ano passado, esquecendo 3 notas, é difícil dizer que ela fez um bom trabalho esquecendo 3 notas no mesmo ano. Mas eu não vou dizer que ela é uma boa ou má jogadora, ou ela serve ou não serve para julgar por causa disso. Esses lapsos acontecem nas melhores famílias.
né? Assim como eu defendi o Valber Ângelo quando ele esqueceu a nota da Unisa Tijuca em 2015, assim como eu expliquei a situação da Ana Paula Fernandes ano passado, aqui também eu não vou pintar a caveira da Mônica por isso. É chato, é grave, eu não vou negar que é grave, mas são coisas que acontecem nas melhores famílias. Isso aí, tudo bem. Para mim, a situação desse caderno começa a complicar mesmo quando analisamos a justificativa da perda do 10º da Mangueira. Segundo a jogadora, o Encanto 4, a Mangueira esse ano decidiu chamar os setores de Encanto, dentro da história que ela contava, tá? Então, toda vez que a Mangueira fala Encanto 4, é o setor 4. Encanto 5 é o setor 5, Encanto 2 é o setor 2, por aí vai. Segundo a jogadora, então o Encanto 4, o setor 4, que tratava sobre os tambores como vozes ancestrais, não dialogava com o encanto, ou o setor anterior, o 3, que era sobre a cura como manifestos ancestrais. Aqui a situação é polêmica, gente. Por quê? No fundo, eu acho que a jogadora viu uma consequência e justificou a consequência, mas não é a causa. A causa é outra. A causa, quem vai pegar muito bem é a Lucinéia no módulo 4. A gente vai chegar lá mais tarde. Mas do jeito que a Mônica escreveu essa justificativa, dizendo simplesmente que o setor 3 não dialoga com o 4, é difícil defender, porque no fundo, se você olhar a forma como a Mangueira estruturou o seu enredo, cada setor enfocava uma realidade específica da vida do mestre Sakaka enquanto membro da comunidade amazônica do Amapá. Tá? Então o enredo começava no ritual Turé, o ritual indígena Turé. É logo o primeiro setor, logo depois da Brialas. E eu vou ser muito sincero, esse setor do ritual Turé, para mim, era totalmente despontuável por falta de elementos identificatórios do ritual Turé, que é um ritual bem complexo. Mas aqui eu vou ser benevolente com todo mundo, todos os envolvidos, seja os jogadores, ou seja o Cisne, porque talvez eu esteja um pouco sendo exigente demais, como um fanático pelo Festival de Parintins, como vocês podem ver pelo boi aqui atrás. Eu sempre vou me lembrar da fantástica encenação do ritual Turé que o Boi Garantido fez em 2010, que é algo espetacular. E aí, aquela encenação me fez gravar vários ícones que identificam as várias coisas do ritual Turé, e eu não vi todas elas na avenida. Mas talvez eu esteja sendo o chato da bolha do Festival de Parintins, querendo trazer o Festival de Parintins para Sapucaí, e para quem não entende tanto, os símbolos foram suficientes. Tá? Mas vamos voltar aqui ao caderno da Mônica. O enredo da Mangueira começa justamente com a apresentação do ritual indígena Turé, que é um ritual, como eu falei, complexo, de agradecimento e cura, que funde elementos das águas, porque esse ritual faz a conexão com os caruanas. Sim, os mesmos caruanas da Beija-Flor de 98, esses mesmos. E a água é o ambiente em que os caruanas vivem. Voltem lá a Beija-Flor 98. E esse ritual Turé, ele tenta se conectar com esses caruanas. E ele também se utiliza de ervas de cura e tambores para música e dança, invocando curas. Tá vendo como tudo se entrelaça dentro do ritual Turé? E aí, usando esses elementos, a Mangueira vai e destrincha ele nos setores seguintes, que vem exatamente pelos rios do Amapá, a água, a cura, né, as ervas, as batidas de cura e tudo mais, a cura pela floresta, né, a cura fitoterápica, e as festas folclóricas com os tambores do Amapá, que é o setor 4. Se a jogadora acredita que os setores 3 e 4 nada tem a ver com o outro, e sem maiores explicações, ela simplesmente jogou isso na justificativa, então eu acredito que ela deveria criticar e desconstruir toda essa sequência dos 3 setores da Mangueira que estavam amarrados no ritual Turé. Qual é o real problema aqui, na verdade, que, como eu falo, eu acho que a Mônica acabou sem querer pegando uma consequência e colocando como causa. No fundo, justamente porque o ritual Turé
não foi apresentado em sua totalidade, talvez a conexão desses três setores não tenha ficado muito explícita, até talvez numa escolha visual que talvez não tenha sido a melhor. Mas a Luciné vai explicar isso com muita clareza no módulo 4. Quando chegar lá eu explico com calma. Tá? Mas no caso, a justificativa da Mônica não me faz sentido. O setor 3 e o setor 4 se conectam a partir do momento do ritual Turé. O ritual Turé traz todos esses elementos que ele vai depois destrinchar. Até eu diria que depois do quarto setor vem outros elementos que não estão tão bem apresentados no ritual Turé, e aí a Mangueira entra com muita força na Amazônia Negra. Aliás, a Mangueira já entra com força na Amazônia Negra no quarto setor. Mas depois, essa Amazônia Negra se desconecta do ritual Turé. Mas o problema não está entre o setor 3 e 4, com certeza. Ou pelo menos, não da forma que, com poucas explicações, como a Mônica colocou na justificativa. Talvez se ela explicasse mais o porquê que ela achou que não tinha conexão, eu até desse razão a ela, eu entendesse o ponto de vista dela, mas da forma como ela escreveu, a gente não consegue entender. Depois da Mangueira, já com essa justificativa polêmica, a Mônica vai mais uma vez escorrega bastante, nas palavras, ao tirar o 10º de concepção da mocidade, quando diz que, abre aspas, a associação da figura de Rita Lee a qualquer título de ordem convencional, religiosa ou não, como no caso de padroeira, desconstrói o recorte libertário do enredo apresentado. Fecha aspas. A justificativa foi tão mal escrita que os independentes foram com tudo para cima da Mônica assim que as justificativas foram lançadas na quinta-feira. E não vou dizer que não sem razão, porque realmente o que a jogadora escreveu ninguém consegue entender. Porque realmente o termo padroeira, mesmo tendo cunho denotativo religioso, foi usado na expressão título do enredo justamente no sentido conotativo que exprime uma subversão, exatamente para ressaltar a defesa intransigente da liberdade que guiou a vida e a carreira de Rita Lee. Essa é a ideia. Mas, como eu já expliquei no módulo anterior do Johnny, eu entendi a jogadora. Ela só se atrapalhou demais nas palavras. Aí o independente, querendo defender a sua escola e não vendo até os outros cadernos, porque tanto o caderno 2 como o caderno 4 explicam muita coisa que realmente aconteceu na mocidade para ser despontuada, foi para cima da jogadora dizendo, isso aqui não faz sentido. E realmente, o que ela escreveu não faz sentido. Mas eu entendi o que ela viu. Ela só se enrolou completamente nas palavras e acabou dizendo algo completamente diferente do que queria. Mas o real problema desse enredo é exatamente o mesmo que o Johnny escreveu. E que, particularmente, eu acredito, é daí que a jogadora queria tirar o ponto, mas não soube se expressar. Todo o desenvolvimento do enredo da mocidade passou ao largo de qualquer referência à expressão padroeira da liberdade, o que comprometeu totalmente a defesa do argumento central do enredo da mocidade. Você não defende seu argumento central, tem que perder ponto de concepção. Não tem o que discutir. Mas, realmente, a Mônica não escreveu isso. Eu tenho que admitir que a Mônica se enrolou muito nas palavras. Eu tenho certeza que ela quis pontuar isso. Só que assim, mesmo aceitando isso, mesmo vamos fingir que a Mônica escreveu direito e tirou o ponto, escreveu corretamente, justificou corretamente a retirada do ponto de concepção, a dosimetria dessa nota não para em pé. A mocidade escapou de tomar um 9,5 ou até um 9,4 aqui. E eu vou explicar o porquê. Veja, primeiro vamos focar
focar nesse problema da concepção. Veja, foi um problema grave no argumento central da escola que perpassou o desfile inteiro. Já seria bastante razoável se tanto a Mônica como o Johnny resolvessem tirar 2 décimos por isso, porque no desfile inteiro a mocidade não conseguiu em momento algum expressar o seu argumento principal no enredo. Ela não fez o núcleo do enredo, o núcleo do quesito enredo. Se um jogador vem aqui e me diz que vai tirar 2 décimos só por isso, está perfeitamente aceitável. Foi o que a Carolina Tomás fez com a Grande Rio no ano da onça, inclusive. E está perfeito. Palmas. Porque é um problema no âmago central do quesito que perpassa a escola inteira. Mas tudo bem, tanto a Mônica como o Johnny retiraram apenas 1 décimo e eu também vou entender. Até aqui no problema, não há um problema de dosimetria. Aqui eu acho que é defensável a retirada de apenas 1 décimo e não 2. Tudo bem. Vamos continuar. Lá se foi 1 décimo em concepção, tá? Agora vamos para a realização. A jogadora tirou mais 1 décimo inteiro da mocidade porque o carro abre-alas da mocidade não explica qual seria o rompimento estético a que se propôs Rita-Lee lá na década de 60 como deveria ser a função do enredo. E eu mais uma vez concordar com a Mônica. Inclusive a Luciné também apontou isso. No que a mocidade já escolhe o estilo visual da Rita Lee da década de 90, década de 2000, ela não consegue explicar qual foi a revolução hippie que a Rita Lee fez na década de 60. E lá se foi 1 décimo do livro, só do carro abre-alas da mocidade. E aí, perfeito. Vamos continuar. Logo depois, a Mônica tira outro décimo do 4º setor da escola, porque ele trouxe o amor como marca eminentemente feminina e no meio do caminho ainda tinha um ego masculino perdido. Só que aqui, mais uma vez, a jogadora deu uma escorregada nas palavras, porque ela centrou no fato de que essa abordagem acabou não exaltando a pluralidade e por isso ela tirou o décimo. Eu acredito aqui que a Mônica esteja querendo falar de pluralidade no sentido de diversidade amorosa. E realmente, o nome do setor tinha lá todo amor plural, ele terminava com plural. Mas eu diria que a não abordagem da pluralidade é discutível, porque ela estava sentando na pluralidade de amores do ponto de vista feminino. Mas vamos aceitar o argumento da jogadora, até porque, mesmo que a gente esqueça da parte da diversidade e foque apenas no amor feminino, e é verdade, está no setor com o amor feminino, tem um eros perdido no meio do setor que não se explica. É o cupido do amor, tudo bem, mas é uma figura masculina. Se você está querendo exaltar a figura feminina, não fazia sentido botar a figura masculina com a importância, com a relevância que ele teve ali, de uma bateria inteira estar vestida de eros. O eros ficou completamente perdido nessa construção. Mas tudo bem. De acordo com até aqui o peso que ela está fazendo na dosimetria, mais 1 décimo porque o setor perdeu o argumento. Beleza. Já foram 3 décimos. 1 de concepção, 2 de realização. Depois disso, agora vem comigo, gente. Depois disso tudo, a jogadora ainda percebe que no 6º setor, a figura central do enredo, Rita Lee, se perdeu no meio da multiplicidade de Ritas, o que comprometeu a continuidade do enredo. Ela também percebe que no último setor, a celebração à vida de Rita Lee não retoma claramente o tema da liberdade proposto no título do enredo, se perdendo numa mensagem saudosista de antigos carnavais. E por fim, ainda anota, abre aspas, de modo geral, alas e alegorias trouxeram certa puerilidade incomum aos gestos socioculturais de Rita Lee. Fecha aspas. Aí, por esse caminhão de 3 motivos, ela junta os 3, que incluem problemas em 2 setores inteiros, e retira só mais 1 décimo. Não faz o menor sentido com todos os outros que ela tirou.
Se ela mantém a régua que ela manteve para os outros, era para tirar mais 3 décimos. Um de cada problema. No mínimo, mais 2. Sendo benevolente, mais 2. E a nota final da mocidade seria um 9,5. E se ela tirasse os 3, que eu acredito que seria a dosimetria mais correta nesse caso, a mocidade ganharia um histórico 9,4. Uma nota que não vem desde 2016. Claramente a gente tem um problema gravíssimo de dosimetria. A Mônica não soube fazer a dosimetria correta do caminhão de coisas que ela botou na justificativa. Agora, vamos ser sinceros, no fundo todos acreditamos que sabemos o que ocorreu. Depois de anotar isso tudo, a jogadora deve ter visto o tamanho do problema e mandou a dosimetria às favas justamente para não dar o primeiro 9,4 do grupo especial desde 2016. E acabou dando um jeito maluco qualquer de fechar a nota em 9,6, que tem sido a nota mais baixa, mais recorrente dos últimos anos. Mas se vocês lerem a justificativa da Mônica, é 9,4. Aplicando a dosimetria correta, que ela aplicou em todo o resto do caderno, e aplicou inclusive na própria mocidade até ali o terceiro décimo retirado, é 9,4. Não tem que discutir. Tudo bem, eu não faria a menor diferença na apuração, ele seria descartado de qualquer forma, como já foi o 9,6 descartado, e não mudaria nada, mas a nota correta, a dosimetria correta é 9,4, não tem a menor discussão. Depois, a Mônica justifica Tuiuti, Grande Rio, por motivos até interessantes, motivos bem razoáveis. Alguns discutíveis, né? Mas ela mostrou bastante rigor, né, na explanação visual dos enredos em realização. Ela tirou ponto ali das duas escolas. Ok, entende-se, aqui acho que são duas justificativas bastante razoáveis, mesmo que alguns motivos possam ser polêmicos, possam ser discutidos, mas é aquela coisa que a visão da jogadora é perfeitamente entendível, mesmo que a gente possa discordar. Aí depois disso tudo, olha a rigidez desse caderno, ela vai me dar 10 Salgueiro. E ainda elogia a coerência e o senso de unidade temática. E o enredo, como eu já escrevi, como eu já falei anteriormente, inverteu completamente o local das influências e botou uma fantasia de bumbum paticumbum que não tem referência nenhuma. Infelizmente aqui, no Salgueiro, ao menos para mim, a coerência do julgamento foi comprometida, porque a régua ficou diferente em relação às outras escolas. E aqui é até uma coisa interessante para eu falar. A gente já percebeu com a Portela, agora com o Salgueiro. Será que a última escola de terça-feira se beneficia do cansaço do jogador? E aí o jogador já cansado, não consegue conectar as coisas e acaba dando algumas notas maiores do que deveria? Porque eu até acho, quando eu terminei justificando, que eu até entendi o quinto lugar da Portela, eu não achei tão absurdo assim como algumas pessoas acham, mas todo mundo, ano passado, ficou todo mundo falando que a Portela foi um absurdo ficar em quinto lugar. O próprio Salgueiro, não vou dizer que foi um absurdo em quarto lugar, mas eu acredito que disputar título até o penúltimo quesito realmente foi bem acima do desfile do Salgueiro. Será que a última escola vai ganhar um pouquinho com o cansaço do jogador? Especialmente nesse formato de 3 dias, é algo para a gente anotar no caderninho, no cantinho e ver nos próximos anos. Bom, esse é o caderno da Mônica, gente. Vamos para o último caderno. Módulo 4, jogadora Lucinéia dos Santos Ferreira. A Lucinéia, assim como a Mônica, justificou a moda antiga. Então, onde a nota não foi 10, ela não justificou a nota máxima dos outros subquisitos e apenas anotou o que ela despontuou. Seguindo a longa tendência histórica que eu já citei lá no módulo 1, jogador novato desconta pouco. E a Lucinéia, em seu ano de estreia, deu nada menos do que 8 notas 10. Ou seja, 2/3 das escolas ganharam nota 10 com a dona Lucinéia. Convenhamos, como eu também já falei no módulo 1, que com certeza não foi um ano de grandes enredos para justificar 8 notas 10. Né? Mas, diferentemente da Fernanda, aqui eu vou fazer um elogio à Lucinéia. Você percebe que as justificativas são bem personalizadas. Ela destacou reais pontos altos e desafios alcançados, ao menos na visão da jogadora,
em cada um dos diferentes trabalhos. Por exemplo, a justificativa da Portela só encaixa na Portela, porque ela fez questão de enfatizar que a Portela fez um trabalho dificílimo de encaixar dois eu líricos ao mesmo tempo no mesmo enredo. Realmente foi um trabalho hercúleo, bem feito pelo André. Eu até acho, na minha opinião, que ele na pista teve os engasgos, mas foi um trabalho bem feito. E na parte de concatenar duas vozes diferentes de eu lírico. É difícil pra caramba, tá, gente? É muito difícil e foi feito a contento. E ela fez questão de escrever isso na Portela. Mesmo sendo a justificativa de nota 10, não é genérica. Ela só serve para a Portela. E assim foi para as outras escolhas, especialmente a Tijuca também. E eu faço questão de ressaltar aqui a justificativa da nota 10 da Tijuca. Porque eu acho que foi a primeira vez na Justificando desse ano, a primeira vez na vida, já que é o primeiro ano que o 10 tem que ser justificado, que uma justificativa de uma nota 10 mudou uma perspectiva minha. Posso até não concordar com a jogadora, mas eu vou dizer assim, ela tem um ponto, o ponto dela faz sentido, ela tem razão também na visão dela. Abre aspas para a justificativa dela. Chamo a atenção para as cores predominantes na realização de tons escuros marrom, enunciando questões dolorosas do mundo de mulheres negras. A utilização desses signos não enriquecem a realização em termos da relação luxuosa, mas sim significados intensos de estado de espírito psicológico do ser narrado em questão. E veja, ela tem razão no que ela fala. Eu até acho que o tom de tragédia foi um pouco exagerado, por isso eu tiraria ponto. Igual o Johnny, foi Johnny? Eu acho que foi Johnny que tirou da Unistic, isso mesmo. O Johnny tirou, mas a Lucinéia tem um ponto. E realmente, e veja, eu sempre digo o seguinte, enredo não pode julgar se é feio ou se é bonito. E é exatamente o que ela faz nessa justificativa. Ela diz, o marrom não é a melhor escolha estética, a gente sabe, né? O velho ensinamento da Dona Maria Augusta, marrom na Sapucaí não dá certo, né? Ela fala até um expletivo, mas deixa quieto. Marrom na Sapucaí vira uma coisa pastosa, digamos assim. Ele se desfaz na avenida, ele não passa luxo, ele passa uma coisa desmanchando, né? Mas o tom marrom realmente deu o tom para esse sofrimento da mulher negra. Eu acho que ela tem um ponto. E para enredo, realmente talvez a escolha do marrom seja interessante e o 10, ela tem um ponto de vista muito defensável para defender o 10 da Unisc Tijuca. Eu gostei muito dessa justificativa do 10, mesmo, como falei, eu tenho uma visão diferente e tudo bem. Eu não sou o dono da verdade, a jogadora é ela, quem aliás escolheu para ser jogadora foi ela, e é a visão dela que realmente tem que valer. Eu acho que é uma visão bastante interessante. Os poucos descontos que a Lucinéia dá também são claros. E salvo a Grande Rio, que é uma situação que eu vou discutir daqui a pouco, praticamente irrefutáveis. Inclusive, como eu falei mais cedo, eu acredito que a jogadora aqui colocou de forma mais assertiva a real situação da Mangueira que a Mônica viu passar, mas não entendeu. A Lucinéia anotou que Mestre Sakaka em si apareceu em 3 momentos apenas do enredo da Mangueira, e não ficou claro se a narrativa era sobre ele ou sobre as culturas do Amapá, e que o desfile ficou dividido em 2 blocos, um indígena, com os 2 primeiros setores, e a partir daí outro bloco sobre a Amazônia Negra, sem coesão narrativa entre eles. Mas veja, entre o 2 e o 3, não entre o 3 e o 4, como a Mônica escreveu. E aqui eu entendo a Lucinéia, e esse é o âmago da questão que a Mônica até apontou, mas não conseguiu explicar, porque ela apontou, inclusive, o momento do problema errado. É entre o 2 e o 3, não é entre o 3 e o 4. Eu particularmente acredito que a Mangueira pensou que o setor da cura, por juntar os conhecimentos ancestrais indígena e negro, seria o ponto ideal de transição entre a Amazônia mais indígena e a Amazônia negra, que era um mundo que o Mestre Sakaka transitava nos 2, né? Mas para você mostrar isso na avenida junto é meio complicado. Eu acredito que a ideia da Mangueira era essa. Abre com o ritual Turé, fala da cura, que essas poções, né, essas batidas fitoterápicas, tem tanto na cultura indígena como na cultura afro,
E a partir daí a gente joga para os tambores, para a parte mais da Amazônia Negra mesmo, né? Só que eu concordo com a jogadora que o setor da cura acabou ficando mais puxado para o negro que para o indígena. E particularmente eu acredito que essa sensação foi ressaltada pelas escolhas estéticas cromáticas da escola nesse setor. E aí talvez ele não tenha passado a ideia que a escola queria passar, para desencadear a história certinha. Eu acho que a Lucinéia tem um ponto muito interessante. Eu acho que o problema é por aqui. E não o problema entre o terceiro e o quarto setor. É entre o segundo e o terceiro. Eu acho que é mais por aqui. E também porque o ritual, ela não falou, mas de novo aí vai entrar o lado fanático de Parintins aqui. Ficou faltando coisa no ritual Turé, e aí no que fica. É igual o enredo da Viradouro, que apesar de todo mundo ter dado 10, eu entendo perfeitamente, eu acho que é uma nota 10 para Dambê muito bem dada. Eu falava que a falta da casa de Bogum e a falta da casa de Sejundé no meio do enredo deixou o último setor meio que flutuando. Eu explico isso a minha visão sobre isso em relação ao Justificando de enredo de 2024. Eu acho que aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Como o ritual Turé veio faltando alguns ícones, algumas outras coisas ficaram flutuando, né? Eu acho que foi isso, mas eu acho que a visão da Lucinéia também é muito justa. Que houve essa quebra abrupta entre a cura e os tambores. E ficou indígena para um lado, negro para o outro, sem um amálgama muito forte. Também é uma visão interessante. Mas, de novo, entre a cura e... Desculpa, entre o segundo e terceiro setores, não entre o terceiro e o quarto. Né? É um pouquinho antes do que a Mônica escreveu. Mas, veja, de qualquer forma, o problema está ali. Tá? Não é que a Mônica inventou um negócio. Ela viu, ela talvez só tenha invertido a consequência pela causa. Ou não tenha apontado exatamente o momento mais perfeito em que ocorreu essa confusão. Mas não é dizer que a Mônica inventou, não. Não, realmente é um problema, tá? Realmente é um problema. Tanto a Mônica como a Lucinéia têm razão de pontuar a Mangueira, na minha opinião. Eu também, inclusive, daria 9/9, exatamente por causa disso. Faltou coisa no ritual Turé e com isso algumas partes do enredo não ficaram muito explicadas. Só que eu acho que a grande polêmica do caderno da Lucinéia está na justificativa da Grande Rio. Ela descontou o fato de que a escola abriu com um grande bloco de cor roxa no início do desfile, né? Foi comissão de frente, 2 alas, um tripé e o abre-alas. Não foi exatamente nessa ordem, mas foi isso. Você tinha 2 alas, um tripé, o abre-alas e a comissão de frente. Tudo extremamente roxo. E a jogadora descontou isso. A jogadora ressaltou que sabia que o roxo é uma alusão a Nanã, né? A orixá Nanã. Mas pontuou que o extenso espaço em cor roxa no desfile ficou desproporcional visualmente, separando o setor do mangue do resto da realização histórica como um todo. E aqui eu acho que o primeiro problema dessa justificativa é um problema grave até de dosimetria. Por esse problema bastante localizado, é só logo ali no início da escola, que a própria jogadora destaca que teria ficado separado do resto, um pouquinho deslocado, então é um problema bem localizado logo na cabeça da escola, que não é o âmago do enredo. Ela vai e tira 2 décimos por causa disso. Só por causa disso, ela meteu 9,8 na lata do Grande Rio. Eu não tenho a menor dúvida, aqui, até comparando com o resto do caderno dela, era um problema para apenas 1 décimo. É um problema localizado. E mais visual do que até de mensagem. Como a própria jogadora fala que o problema foi o visual roxo. Né? E aí, mesmo passando a dosimetria, de novo, para mim, foi um erro clássico de dosimetria que era para tirar 1 décimo só, não era para tirar 2. Não tem motivo para tirar 2 décimos só por causa disso. Mas passando a dosimetria, discutindo a argumentação em si da jogadora, ainda assim eu acredito que seja uma justificativa polêmica. Primeiro, é importante ressaltar que a jogadora não fugiu do quesito, tá? Apesar de eu sempre ressaltar aqui na justificando que o jogador de enredo não pode ficar focando no visual do que é bonito ou feio, nós temos que admitir que a jogadora ressaltou claramente na justificativa que, na visão dela, a proposta estética quebrou a coesão do argumento, quebrou a coesão do desenvolvimento do enredo,
E aí, isso está dentro do quesito enredo, sem nenhum problema, tá? Não há um problema aqui de invasão de quesito do coleguinha, pelo contrário. Ela está dentro do quesito enredo, ela tem um ponto para discutir e tirar ponto da escola. Né? O que eu particularmente discuto, por mais que eu concorde que foi uma má escolha estética, eu odiei aquele rosto na abertura da escola, e acho que não, do ponto de vista do tapete da escola não fez o menor sentido, eu concordo em relação, mas, de novo, na minha opinião, isso não quebrou o desenvolvimento do enredo. Foi uma péssima escolha estética, e que teve gente que adorou, gostou, é uma questão de gosto pessoal mesmo, mas eu acredito que essa mudança estética não influiu no desenvolvimento do enredo. A jogadora achou que sim, e tudo bem, ela tem o direito de achar e descontou a mais do que deveria, era para descontar um décimo só, mas tudo bem, descontou. Não é dizer que ela inventou um problema que não pertence ao quesito, não só pertence ao quesito, como ela explicou o porquê, apesar de ser cor, ela acha que pertence ao quesito. E cor também é signo, né? Então, se você tem um problema de coloração no signo, faz parte do quesito enredo. Mas, veja, eu particularmente acredito que chegar a essa conclusão de que a escola apartou o início do resto do desenvolvimento meramente pela escolha do tom é um passo muito grande. E não quero dizer aqui que a jogadora está completamente errada. Eu acho que ela tem um ponto de discussão. Eu discordo veementemente do ponto de discussão dela e eu estou aqui expondo a minha visão apenas para contrapor. Tanto que a ala seguinte desse último carro roxo, primeiro a escola vem, ela mostra nessa parte roxa o mangue cru, o mangue selvagem. E logo depois desse carro, ela começa aos poucos a construir a vida humana que permeia e gerou o ambiente do mangue humano, de onde surgiram as ideias que fundaram o movimento cultural Mangue Beat. De forma que, acredito, na minha visão, que a história não se perde nada em coesão. Mas, ok, está registrada aqui a visão da jogadora, está registrada a minha visão. Agora, não era para tirar 2 décimos, né? Com certeza, aqui sim, foi um erro claro de dosimetria. Era um 9,9, não um 9,8. De qualquer forma, acho que seria a nota descartada, né? Não faria muita diferença aqui. 9,9... Não, se ela desse 9,9 eu ganharia um décimo a mais, mas também acho que não vai fazer grande diferença na classificação. Agora deixa eu voltar, porque eu voltei lá para o início do meu texto e eu me perdi completamente. Voltei. Fica aqui a visão da jogadora. Por fim, nas considerações finais, a Lucinéia escreveu, abre aspas, nem todo 10 tem o mesmo valor. Quando seguimos o conceito e realizamos os subquisitos, obtemos a nota 10. Mas deixo aqui que alguns 10 somam-se à beleza do trabalho plástico-visual, ao modo de como uma história é contada e à intensidade de como produzimos o tema em questão. Fecha aspas. Veja, gente, isso que a jogadora escreveu nas considerações finais é um tema recorrente em conversas que a gente tem com os jogadores. Existem diferentes notas 10. Tem notas 10 e notas 10. Em alguns casos, o 10 é dado simplesmente porque cumpriu todos os critérios de julgamento. Mas não necessariamente isso significa o alcance da excelência no quesito em questão. Porém, nesse caso muito específico dessa consideração final, mesmo sem haver qualquer determinação das escolas que alcançaram essa excelência, eu fico me perguntando se essa consideração não deixa de ser um certo meia-culpa pela alta quantidade de notas 10 dadas. Eu não sei, talvez seja aquele inconsciente da jogadora, aquela culpa que fica meio jogada no cérebro, que ela ali sem querer botou nas considerações finais. Eu fico me perguntando se não foi isso. Porque realmente 8 notas 10 em enredo esse ano é meio puxado. Bom, gente, finalizando o quesito enredo finalmente, vamos então para, como já virou, como é clássico da Justificando, vamos para as recomendações para a Liesa no quesito enredo. E na verdade é uma recomendação apenas,
que não ocorreu esse ano. Ela ocorreu em 2024, em 2023, no ano do Guibalá, que eu falei mais cedo aqui. Que é justamente reforçar a atenção do jogador quanto à congruência das referências artísticas do desfile com o enredo proposto. Né? Estilo artístico também é enredo. Se eu vou falar, no caso de Guibalá, de uma, mesmo que seja uma fantasia, mas uma fantasia inspirada no mundo da religião afro-brasileira, eu não posso usar referências europeias para fazer artisticamente os carros e as alegorias. Né? Foi naquele programa de Guibalá que eu acho que tem que continuar reforçando. Nunca mais aconteceu, porque não aconteceu em desfile. Mas será que se acontecer em desfile de novo, os jogadores vão ver? Então eu acho que a Aliança nunca pode deixar talvez ali no cantinho do manual do jogador, não faz mal a ninguém. Por isso eu vou manter essa recomendação aqui. Sobre enredo, é isso, gente. Um abraço, até a próxima. A gente vai entrar nos quesitos musicais, vou fazer samba enredo e logo depois bateria. Até samba enredo, gente. Um abraço.